Olá, todo mundo. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Renato Simon sempre ao meu lado. Eu acho que você é meu mestre, né, Renato Simon? Não é o contrário, não? E hoje, Renato, que honra que nós temos um grande convidado aqui, uma pessoa que vai enriquecer muito esse bate-papo. Nós vamos estender esse bate-papo, eu tenho certeza. O público vai gostar. É o nosso querido Paulo Camargo. Muito obrigado por sua presença aqui hoje no nosso podcast, Paulo. E nós vamos discorrer sobre todo esse seu conhecimento nacional e internacional, nos temas que você é o expert. Só para lembrar vocês, o Paulo ele já esteve em cadeia nacional, na TV, em todos os jornais que você possa imaginar. Ele faz palestras internacionais e o conteúdo dele, vamos lá, grafologia, linguagem corporal, especialista em linguagem corporal, também expert em liderança, que é tão fomentada no mercado, porque a liderança é primordial em qualquer segmento. Grafólogo, mestre palestrante internacional e temos aqui escritor. Então não vai faltar conhecimento para todos vocês com a nossa entrevista com o Paulo Camargo. E é com você, Renato Simon, que sempre você começa a fomentar os assuntos aqui dessa pauta. Então, primeiramente, quero agradecer quem está em casa aí, acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Spotify. Agradecer os mais de 85 mil seguidores ali no Instagram. Quem acompanha os nossos cursos pela plataforma Educar. Baixa o aplicativo da SwingTrack. Mas, Eduardo, tô com medo aqui, porque o Paulo consegue prever o futuro, consegue saber se a gente está mentindo. Então, todos os meus movimentos vão ser calculados hoje. Atenção. Eu tenho um pouquinho de noção de técnica, né? Mas o melhor aqui é falar a verdade. Tá bom? Então, vamos embora. E para começar, Paulão, agradecendo a sua presença, eu queria que você falasse onde iniciou o seu trabalho, que foi com a grafologia. Então, primeiramente, eu quero agradecer aqui a oportunidade dada pelo Edu e pelo Renato aqui. Estou entre duas feras aqui. É um prazer estar aqui e transmitir para o seu público essas informações. Depois nós vamos elucidar essa parte aí de prever o futuro, que realmente eu sou capaz de prever o futuro. Mas não como você que está nos vendo pensa. Porque você que está nos vendo, tenho certeza que você também prevê o futuro. Quer fazer uma aposta? Opa, já começamos quente aí. Aqui. Então, começando, você estava no exército, e você sai do exército e começa... Já no exército já fazia grafologia, né? Então, conte pra você a história da grafologia. Eu fiz uma carreira no exército dos 15 aos... Lá vai caquerada anos. Fiz a Academia Militar das Agulhas Negras, que é a renomada AMAN. Eu falo é o seguinte, aquela escola é algo que inimaginável. Eu me emociono só de falar dela, porque é uma casa diferenciada. E é surreal, né, Paulo? Só para te avisar, eu tive a oportunidade de desenvolver projetos da formatura da AMAN, do baile e da colação de grau. Olha, é de emocionar mesmo. A Academia Militar tem mais de 200 anos de tradição. Eu depois saí da academia, fiz uma carreira militar e no Exército a certeza absoluta é que a meritocracia predomina no Exército, os melhores chegam aos maiores postos e comecei com grafologia. E antes de entrar na academia, eu já tinha um livrinho de grafologia de um professor chamado Peter West, de uma editora aqui no Brasil, traduzido em português. E eu comecei a estudar aquilo. Quando saí aspirante, comprei um outro livro, não li uma palavra em espanhol, dicionário de grafologia de um professor Augusto Wells. Escrevi para ele, ele me respondeu, comecei a me corresponder até o falecimento dele. E aí, quando eu fui fazer a minha primeira pós no meio civil, ainda dentro do Exército, eu fiz uma monografia chamada A Grafologia no Recrutamento e Seleção de Pessoal. Depois eu ainda encontrei com um editor chamado Caio Graco, da Brasiliense, excelente editor, e escrevi um livro chamado O que é Grafologia, de uma coleção Primeiros Passos. Tinha o que é direito, o que é racismo, o que é uma série de coisas. Eu escrevi o que é grafologia. Aí começou a crescer. Escrevi 16 livros de grafologia e há 25 anos já trabalhava informalmente com linguagem corporal no Exército, porque se fazia IPM, fazia interrogatórios. Sim. E eu sempre utilizava a linguagem corporal.
extraoficialmente. E aí escrevi 3 livros de linguagem corporal, que é o primeiro, que é Técnicas para Aprimorar os Relacionamentos Pessoais e Profissionais. Depois escrevi um livro em contraposição de uma série que foi lançada, uma série muito legal, que fez muito sucesso a série. A série era Lie to Me, Minta para mim, na qual o professor ele arrasava e descobria tudo. Essa série era muito legal porque o Paul Ekman, que é o papa da linguagem corporal e da mentira, a equipe dele assessorou a série. Mas a série era muito fraca. Mas, Renato, eu sei, mas o que é grafologia? Para o público leigo, Isso, né? O que significa a grafologia? Então, só vamos fechar antes agora, que então aí... vamos. E aí eu escrevi o segundo livro para contrapor que todo mundo achava que fazendo um curso ia descobrir que o outro está mentindo. Eu escrevi esse livro que está aqui, Não Minta para Mim. Que, na verdade, o mentiroso está sempre na frente e se você for analisar, o leigo for analisar uma mentira, ele tem 50% de acerto. E o especialista, depois de fazer por exemplo... Não, o especialista, depois de fazer um curso, tem 51%. Agora você deixou a gente... Eu fiquei em parafuso. Não, o especialista tem 51% e o não especialista 50%. É a mesma coisa. Outra coisa é você estar dentro da frente de um monitor, indo, voltando, indo, fazendo em câmera lenta, você consegue um acerto um pouquinho melhor. Os melhores especialistas que conseguem acertos acima de 60%, 70%, é o pessoal do serviço secreto e o pessoal juízes. Os juízes, o pessoal do direito. O juiz é preparado? Não, talvez pelo, o feeling dele. É o feeling dele. É o feeling dele, porque existe sim 0,00001% de pessoas que conseguem descobrir que você está mentindo naturalmente. Mas essas pessoas, às vezes, nem sabem que tem essa capacidade. Elas confundem cerebral. isso, acho que com aquela sensação. Pô, eu tenho uma sensação de que você está mentindo para mim. É isso, eu tô dizendo? E conseguem, mas é 0,000% da humanidade. E quanto à grafologia, eu vou fazer uma pergunta para os dois. Com que parte do corpo vocês escrevem? Com a mão. Com as mãos. Nem Pavlov, que é o papa faria melhor. São as 2 primeiras pessoas que eu vejo que escrevem com a mão. Ninguém escreve com a mão. Nós escrevemos com o cérebro. A escrita é um gesto cerebral. Olha que a louco. mão é um instrumento. E quando eu faço algumas palestras, eu digo o seguinte: se você assinar com a sua mão direita e pegar a sua escrita com a mão esquerda e tentar falsificar a sua assinatura com a mão esquerda, um bom especialista consegue descobrir. Porque a escrita, vamos resumir aqui, tem cerca de 175 traços e você consegue falsificar e tentar iludir 2, 3. Mas tem uma teoria que o consciente dita e o inconsciente escreve. Melhor resumindo isso, quando você compra um caderno novo, a primeira página é arrumadinha. Depois as outras vão se soltando. Então, se você tentar escrever com a mão esquerda, o gesto vai ser o mesmo porque é cerebral. Se você tentar escrever com o pé, o gesto vai ser o mesmo. Onde começa, onde termina, o termo técnico da grafotecnia é ataque, fuga. Existe uma diferença também básica para você que é leigo. Grafologia estuda a personalidade e grafotecnia, falsificações. Então são coisas distintas. O perito ele tem que ter a grafologia com ele? Não, o perito grafotécnico, sim, ele vai só fazer a falsificação. Tá. É uma ciência. E a grafologia vai ver a personalidade. Alguns juízes no Brasil já pedem laudos grafológicos, mas isso é uma iniciativa do... Esse laudo grafológico, ele vale como prova? Se o juiz solicitou, tenho certeza que sim, porque ele quer saber alguma coisa a mais. Mas não é algo oficial, é o juiz que conhece e o juiz que solicita por conta e risco
e risco dele. Eu já Qualquer fiz. um pode ser grafólogo? Sim, qualquer um. Se eu participar de um curso seu, eu e o Renato, a gente sai formado Não. em grafologia? Não. Ah, Tem que ser sincero. Se você começar um curso meu hoje, você vai ser grafólogo daqui 3 anos. olha que incrível, hein? É E- uma faculdade. É uma faculdade, né? além de ser daqui 3 anos, é o seguinte, tem que ter uma supervisão constante. Porque cada escrita, não existem 2 escritas iguais. Esse é o princípio da grafologia e da grafotecnia. Como não existem 2 escritas iguais, toda vez que a pessoa escreve, ela transporta para o papel características da personalidade. O DNA dela, por exemplo. Seria praticamente o DNA. Eu terminei um curso de neurociências há 2 anos, fiz uma pós de neurociência e fiz um TCC no qual eu pesquisei um único traço na letra P e provei de modo cabal que esse traço aparece de 2.000 mulheres, aparece em 16%, ou seja, 320, 340. E 1.200 homens só aparecem em 2. Então, quando você olha esse traço, esse é um traço extremamente feminino e acusa uma série de características da personalidade. E se eu olhar só esse traço, eu descrevo o resto. Se você só me der esse traço, eu digo como é o resto da letra. Olha que fantástico. E eu fiquei curioso, Eduardo, para falar da mentira. Fiquei curioso. Porque 98% das pessoas não gostam de mentira. Mas essas 98% mentem. Mentem. Então, como que as pessoas não gostam, mas faz parte do nosso dia a dia? Um dia que eu não acordo bem, alguém pergunta, ei, tudo bem? Eu falo, tudo bem. Parece que faz parte da gente. Então, como lidar com essa mentira e como lidar principalmente com as crianças? Porque a gente acaba ensinando essas mentiras para as crianças. Essa é uma excelente questão, porque todos nós, o ser humano tem um autor, o Levson, que ele tem um livro, Por que Mentimos? Ele diz o seguinte, ele é excepcional. Ele diz o seguinte, todos nós mentimos. Nós não devíamos chamar Homo sapiens, e sim Homo mentirosos. Porque você nasce, cresce, vive e mente. Existe chamada uma curva da mentira. A criança começa pequena, ela começa a aprender a mentir. Os psicólogos modernos chamam de modelação. O que é modelação? A criança tem um modelo para mentir. E ela vai crescendo, entra na adolescência, entra na idade adulta, depois quanto mais idoso vai ficando, menos ela mente. Isso são cálculos, pesquisas matemáticas. Então, a criança ela mente por modelação. Porque quando ela quebra um brinquedo na escola, quebrou, plat, a professora pergunta, quem foi? Ela diz, fui eu, professora. Fica de castigo. Ela está sendo honesta, ela vai ficar de castigo. Você não vai para o parquinho na hora do lanche. Da próxima vez que ela quebra... Não fui eu. Não fui eu. Embora ela não saiba mentir, ela vai dizer que não fui eu. A outra criança que viu ela ficar de castigo também não vai dizer que fui eu. E uma vez eu estava em Curitiba fazendo uma palestra e eu falei, nós ensinamos nossos filhos a mentir. Nós mentimos para os nossos filhos. Uma senhorinha levantou quase com o guarda-chuva na mão, não tinha guarda-chuva, evidentemente, né? Falou, o senhor não pode dizer isso, que eu nunca ensinei meus filhos a mentir e nunca menti para os meus filhos. Aí eu liguei uma série de slides, né? E ela entrou de dedo em riste. Passa Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Saci Pererê. Ela parou assim. E a criança, antigamente tinha telefone, tocava o telefone. O pai e a mãe digam, se for fulano, diga que eu não estou. A criança corria e diz, minha mãe avisou mandou dizer que ela não está. Aí ela começava a aprender. Vamos na casa da tia Ricota. Se ela servir aquela sopa de espinafre, você diz que tá boa. Mas, mãe, eu não gosto de sopa de espinafre. Diz que tá boa. E aí a criança começa a ser repreendida. E aí a criança... Avó, se sua avó trazer meia de presente do seu aniversário, você diz que gosta. Eu não gosto de meia, eu quero brinquedo. Você disse que era o que você estava precisando. E ela começa a precisar. Fora o cascudo. Quando a noiva está entrando,
Isso eu vi e várias vezes em loco, a noiva está entrando, a criança diz, olha só o chapéu que tem, parece um negócio, fala uma piada, mãe, fica quieto. Então a criança começa a mentir. Nos Estados Unidos, pesquisas mostram que os adolescentes mais considerados, são os mais status influentes, são os que mentem melhor. E essa pesquisa, 98% são contra a mentira, mas 98% mentem. Mas a mentira também, ela tem uma parte lúdica. Porque, veja bem, eu vou... É uma mentira que não gera pecado? Não, uma mentira necessária. No hospital, por exemplo. O Papai Noel, por exemplo, que nem ele falou. O Papai Noel é uma mentira lúdica. É uma mentira lúdica. É uma mentira lúdica, Coelhinho faz da parte Páscoa, da psique. Branca de Neve, Agora, Chapeuzinho Vermelho. as amigas vão visitar uma outra que teve um nenê e a criança é um filhote de cruz credo. Ela diz, que criança simpática, que criança bonitinha. Mas, mãe, ela é feia. Aí você vai... Fica quieto, menino. Você vai visitar o seu amigo que tá doente lá. Você tá mal, você vai morrer. Não, você diz, opa, parece que melhorou um pouco, etc. Você atenua. Então, essa mentira é importante você falar, né? A omissão é uma mentira? A omissão é uma mentira. Talvez Eu não menti, eu omiti. Você já ouviu falar várias vezes isso? Já ouvi falar. No próprio livro eu escrevo, porque, na verdade, o que ocorre é o seguinte, mentir e omitir é a mesma coisa. Eu tenho uma cena que eu conto aí no livro, um amigo meu, ele estava na casa do outro amigo e o cara olhou numa casa de praia, sua casa é sensacional. E ele ficou todo orgulhoso, é nossa. Veja só, então, a omissão é uma mentira. E, às vezes, é uma mentira pior do que a mentira em si. E existe até uma dificuldade, entre alguns autores, de se definir o que é exatamente mentira. De se definir mentira. Entendeu? Porque, por exemplo, no pôquer, tecnicamente, no pôquer não existe mentira. Mas inclusive você falou do pôquer, né? Eu vou trazer aqui, porque nós vamos ter uma polêmica do pôquer, que o pôquer é esporte ou não é esporte, mas o blefe no pôquer é uma mentira. Não. Porque a mentira, eu vou dizer, a mentira, eu sei que... Você perguntou, outro dia uma pessoa me perguntou, você fez o flush? Eu falei... Não. Não, mas veja só. O pôquer, tecnicamente, não é uma mentira, porque eu sei que você vai mentir para mim. Então tá. Você quer dizer o seguinte, como o pôquer, o blefe... O truco, eu sei que você vai mentir. O blefe é um trunfo. Quer dizer, quem não mente ou quem não blefa no pôquer não joga pôquer. Então, eu sei que você vai mentir para mim. Então, tecnicamente, eu sei que você... A mentira é dizer o seguinte, olha, quer comprar esse tênis, vamos entrar daqui a pouquinho nas vendas, né? Quer comprar esse tênis é de couro. Olha só, couro de primeira qualidade. E não é. O couro é de prata. Aí eu estou mentindo e você está sendo... acreditando em mim. Quando o político diz, eu vou baixar os impostos, não vamos entrar na política aqui. Nossa, não. Se a gente entrar na política, a gente fica aqui eu vou baixar os impostos e você acredita piamente e ele não abaixa, ele está mentindo. E às vezes tem um outro detalhe. Ele acredita no que ele está dizendo. Ele acredita que ele vai baixar os impostos. Acredita piamente. Então, não é mentira. E quando ele chega lá, ele não baixa. O mentiroso, ele crê na mentira dele. Não, né? não. Ele crê que a mentira dele é verdade? Não, ele tem a intenção de mentir. Não, veja só. O mentiroso, eu vou mentir para você para vender um tênis. Eu sei que é mentira. Pronto. Isso é uma mentira. Eu disser que eu vou, como político, vou baixar os impostos e eu acreditando, não é mentira para mim, não é mentira para você. Mas aí quando eu chego lá, vejo a situação, eu não baixo os impostos... Concordo, porque não houve possibilidade de baixar. Entendeu? Não houve possibilidade de baixar. Aquilo se tornou uma mentira. Então a mentira é muito mais complexa do que a gente... Esse tema da mentira que você trouxe. Não, eu tenho uma dúvida boa. Não, você trouxe. Olha só, Paulo, só nesse tema a gente poderia ficar mais tempo aqui. Mas vai ficar, porque eu tenho uma dúvida, porque tem muito professor assistindo a gente pelo canal da Natação Criativa. Eu tenho um aluno lá, ele mente, eu vou reprimir ele ou não? Porque é necessário ele também saber mentir.
Bem, são duas coisas. Por exemplo, na terapia, eu não sou terapeuta. Na terapia, a mentira é constitutiva do paciente. Então, eu não posso dizer para o paciente, o terapeuta não vai dizer, você está mentindo. É a verdade do paciente. Mas quando você está de frente, dependendo da situação, você pode sim dizer que a pessoa... eu sempre falo, não digo que ela está mentindo, ela não está dizendo a verdade. A verdade, entendeu? E às vezes... E outra coisa, as pessoas, por exemplo, vocês dois bonitões... Isso é uma mentira. Então, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Vão receber mais mentiras do que um cara feio. Ô Paulo. Você vai numa balada, você encontra uma menina. Sentido, né? Você encontra uma menina bonita, vamos ser politicamente incorreto aqui, né? E encontra a Chiquinha com 2 dentes, cabelinho lá. Você vai querer se fazer bonitão, mais importante para quem? Para bonita. Para bonita. Para Chiquinha você vai dizer a verdade toda. Então as pessoas mais bonitas recebem mais mentira do que... Olha que interessante. Mas ele conseguiu concluir a tua resposta? Eu quero saber se eu vou reprimir a criança ou não. Se eu deixo ela falar mentira ali porque é necessário. Não, veja só. Ela precisa ver... Nós precisamos analisar o motivo pelo qual ela está mentindo. Às vezes tem motivos fúteis. Você vai mostrar para ela que ela não está sendo verdadeira, porque ela não entende, a criança... A gente está falando criança que idade, Renato? Vamos falar que criança pequena ainda não sabe, mas vamos colocar uma criança de 6, 7 anos. Também ela não tem cognição perfeita para entender a mentira. Ela só vai entender a cognição da mentira aos 11, 12 anos. Que já é um início da adolescência. Já é, mas não é uma idade exata. Mas a criança com 3, 4, 5 anos, ela sabe que é mentira, mas ela não tem o pleno entendimento da mentira. E outra coisa que eu falo para os pais, se seu filho não mente, leva para um psiquiatra. Porque pode ser um problema muito sério. E quer ver um sinal a criança quer ver um sinal de inteligência quando a criança pensa no futuro e no passado, ela diz: eu vou fazer isso. A outra diz: não vale porque você está mentindo. Como você sabe que você está mentindo? Porque você cruzou os dedos. Então ela está vendo um ato futuro, é um sinal de... O cruzar os dedos você já sabe que está mentindo. Ah, é verdade. Lembra que a gente fazia, né? Cruzar os dedos. E detalhe... É verdade. O mentiroso, a verdade está pronta no cérebro. Meu carro é vermelho. Pronto. Essa é a verdade. Quando eu tenho que mentir, eu preciso acionar algumas áreas do cérebro para mentir. Então, eu gasto, entre parênteses, eu gasto neurônios para mentir. Então, para mentir, você precisa de inteligência. E para mentir, você precisa ter também outra teoria que não cabe aqui, ver teoria da mente, quando se fala em teoria da mente, é algo científico, não tem nada de esotérico. Você tem que saber o que o outro pensa. Porque se eu for mentir para você, eu tenho que contar uma mentira que eu tenho certeza que você vai acreditar. Aceitar. Porque se eu disser, por exemplo, eu tenho um iate de 300 pés que está no Porto de Santos, você não vai acreditar. Mas se eu disser que eu tenho um carrinho com 4 rodas, você acredita. Então eu tenho que observar o outro. E o bom mentiroso, ele tem o que se chama de encaixe. Esse encaixe vai acontecer com o encaixe alcunha, que é uma característica de poucas pessoas, com o maníaco do parque. O maníaco do parque, numa moto desganhada, uma moto porcaria, com uma máquina fotográfica de 5ª categoria, ele convencia as meninas que ele ia tirar a foto e transformar ela em modelos. O grande que ele olhava as pessoas e mentia de acordo com a necessidade. O bom mentiroso, ele vai mentir de acordo com as suas necessidades. Ele vê você e olha e vai falar. E a pessoa realmente não adianta ter mecanismos, ela vai cair. Bom, então, na verdade, aqui... Concluiu a tua... Concluí. Posso fazer uma na minha área para ele? Pode, lógico. Eu trabalho com vendas, sou da área comercial, atendimento ao cliente, comunicação verbal, desenvolvimento, enfim, é isso que você está contando aqui para nós. O corpo fala, eu sempre digo, porque na oratória enganam-se aqueles que acham que as palavras é que serão importantes dentro do conteúdo.
elas são o que você verbaliza é o que menos é entendido no outro, no seu interlocutor. Existem outros meios de comunicação, como o corpo, principalmente, que é a tua área, né? Então a pergunta é a seguinte: eu sempre digo para o vendedor, para o consultor comercial, para quem está na área comercial e que vai prospectar, que vai dar uma consultoria, seja verdadeiro. O bom vendedor não pode ser mentiroso. Na filosofia oriental tem um mote que eu gosto muito, que é viver sob o domínio da verdade. Toda vez que você fala a verdade, sua voz tem uma impostação mais forte, você passa mais credibilidade. E falava para os meus filhos e dizia o seguinte: a verdade, no primeiro momento, ela pode ser pesarosa, mas a longo prazo, os lucros dela são infinitamente bem. Porque existe uma coisa que se chama teia da mentira. Você mente uma coisa aqui para reforçar aquela mentira, você mente outra pequenininha, para reforçar essas duas pequenininhas, você faz uma terceira e vai se tornando, a longo prazo, o mentiroso acaba se perdendo. Todos os mentirosos do mundo, um ou outro, existe sim. Tem aquele ditado que existe que a que se faz, a que se paga é mentira. Mas a maioria dos mentirosos do mundo, uma hora... O crime não compensa, né? Então, não sei. Ele cai na sua própria teia. Então, não sei se você viu aquele filme Prenda-me se for capaz. Nossa, sensacional, sensacional. Aquele do Leonardo DiCaprio. O Leonardo Aí, DiCaprio. ó, spoiler aqui, direitos autorais. E o Tom Hanks, né? E o Tom Hanks, e quem faz um papel muito legal é aquela... Não, o Forrest Gump. O Forrest, né? Eu uso, às vezes, nas nossas interlocuções, nas brincadeiras entre amigos e tal, quando o cara começa a contar a história, que hoje virou storytelling, né? O storytelling que é, enfim... Pô, é o próprio Forrest. Eu sou fã do Forrest Gump, porque ali ele criava, né, aquele circuito de ideias e a gente fazia aquelas viagens das mentiras dele. Né? Exatamente. E outra coisa, o mentiroso tem que ser criativo. Então, você vai encontrar na escrita, você consegue ver também alguns sinais de mentiras. Você vai encontrar na escrita de grandes autores sinais de mentira. Desculpa uma pergunta. Se você, que é grafologista e que é um expert nessa área de detectar mentiras ou... principalmente a mentira. É mais fácil você detectar que eu estou mentindo quando eu estou falando, o meu corpo está sendo apresentado em determinadas situações, ou você me dá um texto para eu escrever do tema e você identifica a mentira no meu texto? Não, depende muito, né? Depende muito, por exemplo. Depende muito porque eu falo o seguinte, a maioria o Brasil tem grandes especialistas em mentira, principalmente Polícia Federal, Polícia de São Paulo, Polícia do Rio, tem especialista em mentira. E nós temos um bando de pessoas que fazem, bando entre parênteses, né, bons profissionais também que trabalham com mentira como entretenimento. Mas muita gente não teve sobre fogo. Por exemplo, fez um interrogatório, atuou como juiz, e essas pessoas têm dificuldades grandes de ver mentira. Porque não só comporta... eu observar o seu corpo ou sua escrita. Eu tenho que observar você antes. Se você diz para mim que, por exemplo, que ia no Mineirão em 1963, como seu pai, como uma pessoa disse, você não precisa nem olhar o corpo, você sabe que é mentira. Porque o Mineirão foi inaugurado em 65, 64, 65. Então, você tem que observar a pessoa dentro de um contexto. Entendeu? E outra coisa, mentir não é crime. A priori não é crime. Mentir, você vai mentir por coisas banais. Às vezes você vai mentir para se defender. Então, por isso que se diz, é melhor ficar calado. E você falou de vendas e falou então, que a gente não pode mentir nas vendas. E eu queria trazer agora da linguagem corporal para as vendas, porque 35% das nossas mensagens são verbais, só que 65% são corporais. Então, como efetivar uma venda, principalmente para quem é professor, personal, quem trabalha com vendas, comunicações, tem alguma técnica para você persuadir e conseguir fazer uma venda? Todas as técnicas do mundo. Eu não sou vendedor, aliás, sou um péssimo vendedor, mas eu ensino você a vender melhor. Ensino
a você a vender melhor. Porque as técnicas de linguagem corporal para as vendas são espetaculares. Tinha há tempos atrás aí, uma grande empresa varejista, eles colocavam você numa mesa, na hora que você ia fechar o negócio, né? Você numa mesa, um monitor de 40 polegadas desse tamanho aqui e o cliente lá. Então havia uma separação. A outra, hoje em dia, você entra na loja, a hora que você vai comprar, os dois monitores estão aqui, lado a lado, você fica do lado do seu... Só para falar, a gente estava conversando antes de entrar aqui nesses bastidores, que incrível. Paulo, fala para nós e para o nosso público aqui, aquela ideia de você, na negociação, você criar um ambiente favorável para o que você quer conquistar. Isso. Da cadeira, do conforto, aquilo que a gente estava falando ali, que achei super incrível. Perfeito. É muito legal. Veja só, todas essas técnicas que eu falo para você, tem 10, 12, 15, 20 artigos científicos falando sobre o tema, que eu conheça. Tá. Então, em universidades, eles pesquisam. Então, são pesquisados, porque você já fez... Não é aquele entretenimento de eu fazer assim, significa isso, não. Tá. São pesquisas. Então, a primeira técnica de se negociar é você colocar um espelho atrás de você. Você coloca um espelho atrás do seu negociador, que a hora que ele se olha no espelho, ele vai fazer faces de menos raiva, menos careta, etc. Quer dizer, se eu tenho um cara furioso, um líder dos meus funcionários, alguém que quer criar uma confusão e vem negociar por melhores salários, eu estou falando de salários como poderia ser na escola, enfim, na sala de aula, enfim. Coloque o espelho atrás. Aí você, para quebrar essa situação de imediato, uma das técnicas seria essa de você ter do seu escritório um espelho. O espelho atrás para você ver. Outra técnica, a cadeira tem que ser a mais macia possível. Pesquisas mostram que cadeiras duras, o negociador se torna duro. Olha só, você entra num carro importado com aquele banco de couro e senta... Você até se acalma, você se sente confortável. E você compra o carro, né? Quando o vendedor chega para você comprar um carro, ele sente nesse carro, nesse veículo, veja como é que você se... O colchão, desculpa, só vou. O vendedor de colchão faz muito isso, né? Colchões. Como é que você compra um colchão? Quem não comprou um colchão ainda? A técnica, o cara te induz primeiro, ele vai descobrir qual é o teu perfil, teu target, teu poder econômico, e vai subindo e te mostrando o sonho que é dormir num Night Kingington, enfim. Exatamente. Então, você tem que... o que acontece... A cadeira é confortável. A cadeira é confortável. Então, você coloca a cadeira. E, se possível, não precisa também... Não exagere em nada. Deixa a cadeira um pouquinho mais rebaixada em relação à sua posição. Paulo, você tinha que falar nisso. Eu sempre falo, você quer fazer... Olha, gente, quem é que não participou antigamente? Antigamente, eu estou dizendo eu que vou fazer 61 anos, o Paulo é mais novo do que eu, tá? Antigamente, você ia para um processo de seleção, o cara fazia exatamente isso. Te colocava numa cadeira bem baixinha e ele lá em cima, para mostrar o poder que ele tinha. Não precisa ser tanto assim. Não, mas estou dizendo, existiam empresas que faziam isso. Mas você coloca um pouquinho mais baixo. É o caso do juiz e os jurados, eles estão sempre... O juiz está sempre... Isso demonstra mais autoridade, mais poder, mais... Se você vê na história da humanidade, vamos pegar, a altura sempre foi um parâmetro... Eu analisei para a TV Bandeirantes, há uns anos atrás, o debate entre a Hillary Clinton e o Trump. Tá. E eu falei, o Trump ganhou a eleição. Na realidade, quando eu falei ganhou a eleição, na realidade, por números, ele perdeu, mas no final ele ganhou a eleição. Ele vai atrás de uma cena grotesca, ele vai atrás da Hillary para mostrar o tamanho dele, Quando você tem dúvida, você escolhe... maior. Aí você pode... Vamos trabalhar com estatística. No século XX, desde 1900 até hoje, todos os presidentes dos Estados Unidos têm acima de 1,80 m. A única exceção é o Jimmy Carter, que tem 1,78 m. Tem sempre uma exceção. O Trump usa salto desse tamanho para parecer maior
ainda. O Barack Obama, que já tem 1,89 m, 1,90 m, coloca o sapato, o salto alto e coloca a palmilha por dentro para parecer maior. Então, a altura, quando decide... E nós temos uma série Isso aqui... em casos, perdão, Paulo. Isso nesses casos específicos, né? Porque aí o pessoal fala, pô, mas eu que não tenho uma altura... Não, assim, para as pessoas entenderem. Nesse caso que a gente está discutindo, a altura... A mulher faz o quê para parecer mais bonita e imponente? Coloca um salto Luiz XV. Um salto Luiz XV, salto 12. Então, ela quer se... E o salto... Nós temos muito para falar. O Luiz XV ou o Scarpin é o maior instrumento de tortura inventado por um homem. Olha só, mulheres. Olha o que o Paulo está trazendo aqui na nossa conversa. Se você pensar, vamos raciocinar. Primeiro que o salto, a gente tem que... quando você começa a estudar a linguagem corporal, eu estudo a história para depois chegar. Tá. O salto alto foi inventado para homens. Era um jeito de você prender sapato no estribo. No estribo. Ficava mais fácil, salto alto. O Luiz XV usava salto para parecer mais alto. Depois, quando inventaram o Scarpin tem... Primeira coisa, ele alonga a perna da mulher. Alongar a perna da mulher é mais sensualidade e sexualidade. Maior fertilidade para os homens é esse sinal. Olha que incrível. Você Outra sabia coisa... disso, Renato Sino? E sabia também que os homens conseguem perceber menos os sinais do que as mulheres também. É isso, eu já vou falar disso. Aí o que acontece é... Por isso que eu adoro estar ao lado do Renato Simon. Aí o que acontece é o seguinte, o pé da mulher fica menor. Em algumas culturas, como a chinesa, o pé da mulher pequeno indica sensualidade e vagina mais apertada. Olha que incrível. Menor, mais prazer para os homens. Tanto que na China, somente depois de 45 foi proibido, as mulheres, as meninas, usavam tamancos para que o pé não crescesse. Então ela diminui o tamanho do pé e afina a ponta. Só que é o seguinte, eu falo um instrumento de tortura porque os dedos do pé vão adquirir jonetes. E se você calcular por centímetro quadrado, a pressão que o Empire State faz sobre o solo de Nova York é menor do que a pressão que o Scarpin faz sobre a coluna da mulher. Meu Deus. Pergunte a qualquer especialista, qualquer médico especialista em coluna, o Scarpin está reprovado. Para nosso prazer, sendo um pouco machista, né? Me desculpe, não sou machista, mas é uma beleza uma mulher que sabe andar claro, sem dúvida. com o Scarpin. Mas não é recomendado, tanto que hoje, atualmente, já diminuiu muito, isso é muito pouco, entre parênteses, usado o Scarpin. Mas você, Renato, então, deixa o Renato, tem mais assunto. Acho que o Renato falou alguma coisa aí, dá... Porque a mulher consegue interpretar mais os sinais do que o homem. Então, se eu tiver uma chefe mulher, eu tenho que tomar cuidado, porque ela vai interpretar melhor os meus sinais do que se for um homem. São duas coisas extremamente... No livro, eu tenho o terceiro livro que estão fazendo a nova edição. Esses livros estarão à disposição, por exemplo, eu compro em qualquer livraria. Você compra em qualquer livraria, editora Paulo Ágora, Camargo, editora Sumos. Tá. Tem que ter os temas específicos, depois nós vamos listar. Você pode pedir Renato, pelo... Entrar em editora Ágora, Sumo, eles estão tranquilamente aí. Algumas pesquisas mostram que as mulheres têm mais afinidades em interpretar a linguagem corporal. Outras pesquisas mostram que não tem, é igual. Entendeu? Sempre quando aparece alguém que faz, um cientista que faz uma pesquisa... Tem outro que se contrapõe. O outro vai fazer a pesquisa para contrapor. Então, isso é normal. No livro Linguagem Corporal e Liderança, eu pesquisei... A primeira tragédia do livro que eu mandei para a minha editora, a minha editora eu digo para vocês que é uma feminista positiva, daquelas que querem alavancar as mulheres. Eu mandei para ela o boneco do livro, ela virou para mim, eu falei para ela, antes de ler, leia esse capítulo. Depois que você lê esse capítulo, você lê o resto do livro para ver se você aprova ou não. E ela leu o capítulo Liderança Feminina. Linguagem Corporal e Liderança Feminina. No outro dia ela me telefonou e disse o seguinte, o livro está aprovado, agora eu vou ler os outros. Porque é uma tragédia, porque é o seguinte,
cerca de... Se você for analisar pesquisas feitas pela ONU, nos Estados Unidos e na Europa, as mulheres vão conseguir atingir a igualdade de gênero dentro de 150 anos. Na América Latina e países da Ásia, 250 anos. África e outros países, nada contra nem a favor, não se sabe Deus quanto. Tecnicamente, vou falar em números fechados. Não são exatos. 40% das mulheres são arrimos de família no Brasil. 35% idosos. Onde é que estão os machos desse país? E agora, voltando para as pesquisas, suas perguntas, as mulheres, quando estão em posição de liderança, que são pouquíssimas, não há, vamos dizer assim, uma diferença entre desempenho, respeito, etc. As mulheres cuidam um pouco melhor da parte social, tudo, mas na bacia das almas, o desempenho do CEO de uma multinacional, homem, e o desempenho de uma mulher. Se você tiver que escolher, não vai haver diferença. Só que existe sim um preconceito muito grande. Na hora de despedem primeiro as mulheres, na hora de contratar, contratam primeiro os homens e por aí vai. Mas, ô Paulo, o que o Renato te perguntou e que agora você consolida é o seguinte: é mais difícil mentir para uma mulher. Algumas pesquisas mostram que sim. Olha, e outras... eu concordo. Mas a sua opinião, Paulo. É a sua opinião. É mais outra... difícil. É mais fácil mentir para um homem. Por exemplo, eu tenho uma chefe mulher. Eu não vou mentir, porque ela vai descobrir. A gente tem uma sensação que a mulher, ela tem um feeling maior para pegar uma mentira. Porque a maturidade da mulher ocorre mais cedo. Uma mulher hoje com 10 anos pode ser mãe, tecnicamente. Sim. A menina com 13, 14, 15 anos, ela já está namorando com um cara de 17, 18, 20, e o menino de 13 anos ainda está... Jogando bolinha de gude na minha época. De gude. Então, a percepção da mulher, a vivência, o machismo da nossa sociedade conduz ela a criar mecanismos mais fortes de se observar a mentira. Posso fazer uma... E a mulher, só para complementar, a mulher, em termos, é o seguinte... A mulher, uma das pesquisas mostra que as mulheres falam 8.500 palavras por dia. Os homens, 3.500. Então, como as mulheres têm uma capacidade de verbal melhor, as mulheres têm 53 gestos de sedução. Nós, homens, temos 5 que se resume a 1 ou 2. Olha, gente, então, mulheres, 53 gestos de sedução. Porque eu nunca vi o Edu querendo fazer assim com o cabelo ou passando. Não, o que eu quero dizer assim, todas as mulheres... Então, assim, além de... Claro, a gente nunca está aqui, e nem o Paulo, ele está trazendo dados incríveis. Incríveis. Eu sei que você já tem essas estatísticas, algumas, né, Renato? Mas eu quero provocar aqui uma ideia saudável. Assim como as mulheres têm uma percepção muito maior de pegar uma mentira, quer seja de um homem ou de uma mulher, enfim, num processo corporativo, a mulher tem mais facilidade de mentir do que o homem? Vamos lá. Olha, gente. Acho que não podia fazer essa pergunta. Não, eu posso emendar uma, porque eu já sei que ele também vai trazer. Emenda. Que as mulheres hoje estão traindo mais e com menor peso na consciência. Agora você está puxando. Estudo do Paulo. Os estudos do Paulo. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: quantas mulheres pegarem maior mentira, existem alguns estudos que mostram essa tendência, outros que não. Entendeu? Então, naquela ideia que você tem, um tem a favor, o outro tem contra. Não é você colocar, chancelar que as mulheres são capazes. Tá. Elas têm boas habilidades sociais. Mas já se sabe que a mulher mente melhor. Era mais ou menos isso que eu queria contextualizar. Aí a mulher mente melhor. Num programa, há alguns anos atrás, eu falei que a mulher mente melhor, expliquei tudo e colocaram no spoiler lá? No spoiler e na rede social, que era ao vivo, né? Que especialista diz que as mulheres mentem mais.
A dona Elvira, que é minha mãe, já recebeu xingamento para a quinta geração. Não, as mulheres... O teu Ibope foi lá em cima. As mulheres não mentem mais. É ao contrário. As mulheres tendem a ser mais honestas em determinadas Olha só, posições. mulheres. Nós não estamos dizendo que... Estudos dos Estados Unidos. Estados Unidos, as mulheres que estão no trânsito recebem muito menos propina do que os homens. Então, elas tendem a um reforço da honestidade. Mas elas sabem mentir melhor porque elas têm um palavreado mais consistente, uma maturidade melhor e tem os gestos de sedução. Então, quando ela vai querer mentir, ela usa o palavreado e o gesto de sedução. E aí sabe mentir melhor. E aquela história que o homem que é o último a saber é verdade, algumas vezes é a pura verdade. Nada contra, nada a favor. A gente é um dado estatístico que pode ser... Amanhã aparece alguém que pesquisa, faz uma pesquisa e mostra o contrário. E quanto à sua pergunta sobre as mulheres traírem mais, isso é uma tendência no mundo. Porque antigamente, vamos dizer, existem várias causas, mas antigamente as mulheres ficavam mais em casa, eram donas de casa, saíram para o trabalho, então praticamente houve uma liberação sexual na década de 60, etc, etc. Então, aqueles dados que a gente tinha, a tendência das mulheres. Eu fiz uma pesquisa com várias pessoas, não publiquei, mas a tendência era o seguinte, que elas traíam mais, aumentou 25 anos depois, um intervalo de 25 anos aumentou a quantidade de mulheres que traem, e o grande foi que já não existe tanto aquela tragédia que era há 25 anos atrás de trair. E algumas nem consideram tradição, falavam assim em termos de aventura. E, coincidentemente, a USP tem aí sim, científico, que vai mais ou menos nesta linha. Mas é natural, porque a sociedade evolui. E quando se fala em direitos iguais, as mulheres também têm direitos iguais. Não estou dizendo que ninguém tem direito a trair. Não, e com certeza, o tema aqui não é generalista ao homem ou à mulher, muito pelo contrário. É interessante dentro da grafologia, da linguagem corporal, do que a gente está trazendo nesse seu conteúdo incrível, porque você já fez várias análises, né? Não sei se você ia perguntar isso, Renato, sobre os casos famosos de grandes assassinos e casos que você já participou da TV com as suas análises e falou, essa pessoa com certeza tá mentindo. Não sei se você pode verbalizar isso para o nosso público. Não, caso. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o primeiro, vamos dizer assim, grande caso nacional que você participou. Que eu participei foi num programa da Rede TV da tarde, que eu esqueci o nome da apresentadora agora, que é uma apresentadora sensacional, que ela analisei uma entrevista que o casal Nardoni deu. Após a tragédia eles deram para a né? Globo, e a Globo cedeu 9 minutos para todas as TVs, e eu analisei aqueles 9 minutos. Ali eu disse que os dois estavam mentindo. O Nardoni e a atual esposa dele, né? Que era a esposa dele. A madraça da menina. A madraça, que os dois estavam mentindo. Ponto. Grafologicamente ou pela linguagem corporal. A mentira estava... Mas depois eu fui ver a polícia quando conversou com ela, a polícia o pessoal da polícia já sabia que estava mentindo. O pessoal da polícia é o dia a dia. A polícia de São Paulo agora é muito boa em fazer pesquisas e muito boa em descobrir mentiras. Os caras são fera. Enquanto a gente está andando de caminhão, os caras estão andando de Mercedes. São muito bons, eles já sabiam. E aí eu analisei ela, eu disse que os dois estavam mentiram durante todo o tempo. E dentre uma técnica que o mentiroso usa, e dentro das mentiras eles encaixavam umas verdadezinhas para dar credibilidade. Mas você não pode dizer que eles mataram. Eu posso estar mentindo e não matei ninguém. Entendeu? E ver sinal de ansiedade, estresse, preocupação dos dois era natural.
Outro caso que eu analisei também foi o da... Recentemente, nessa minha profissão, eu até parei nos últimos 2 anos de analisar a mentira. Parei de analisar a mentira porque é o seguinte, qualquer coisa que você fala hoje, o pessoal virou fla-flu, né? É esse ou esse. Se você não pode analisar ninguém, que as pessoas... Mesmo você sendo especialista e técnico científico. Exatamente. Então, outro caso que eu analisei, que na hora que eu já... Ou um caso anterior que eu já sabia na hora que essa menina... Eu não falei que era assassina, mas eu falei, essa menina tem culpa no cartório. Essa menina tem alguma coisa errada. Foi da Suzane Richthofen. Aquela famosa foto dela que ela está no funeral dos pais. Aquilo ali, a polícia em menos de 48 horas descobriu tudo, né? Porque naquela foto da Suzane Richthofen, você tem uma técnica que você diz o que se espera de... O que você espera de um casal de filhos que os pais foram assassinados a pauladas? Desespero e tristeza. Você olha para o menino, você vê sinal de tristeza. Ela, inconscientemente, 99% das culturas, quando a pessoa morre, você se cobre de luto. Você se cobre o corpo. Tem uma tribo, não me recordo o nome, na África, que todo mundo fica pelado e passa barro no corpo. Então ela vai para o enterro do pai com um topzinho, com uma camisinha, mostrando o umbigo, como se fosse um shopping. Alguma coisa não está... Ô Paulo, só para... É impressionante. Você, com todas essas suas técnicas, esse seu conteúdo, esses seus ensinamentos, você pode fomentar ou acabar instruindo com tudo isso um bom mentiroso, um bom criminoso? Se ele usar todos esses... Por exemplo, eu estou querendo... um bom criminoso, não existe bom criminoso, vamos por aí, né? Mas um assassino, um cara, enfim, que matam pessoas e que destroem famílias e tal, esse cara, ele consegue sustentar isso, ele consegue ter uma habilidade para burlar todos esses conhecimentos de linguagem corporal, da polícia e tal, ele consegue ou ele não vai conseguir? Por isso que a polícia, eu não estou por dentro da polícia, faz anos que eu não tenho contato com a polícia, eles olham a linguagem corporal e vão apresentar a prova técnica, porque a linguagem corporal não é considerada uma prova técnica, embora eu já tenha feito laudo para juízes. Você já fez? De linguagem corporal. Aí depende do juiz interpretar. Aí depende do juiz. Mas o caso é o seguinte, se um criminoso vier perguntar para mim, até hoje nunca apareceu nenhum. Apareceu coisa pior. Se me permite, eu perco amigo, mas não perco a piada. Olha, gente, o Renato, depois eu acho que eu vou me ser descredenciado. Não, apareceu coisa pior porque apareceram... Vai perder o amigo? Vamos lá. Não, eu perco o amigo, mas não perco a piada, porque, na verdade, hoje em dia, se você fala assim, eu gosto de azul, o pessoal diz, você é disso aqui, você é disso aqui. Então, sim. Mas é o seguinte, já apareceram coisa pior do que bandido, porque apareceram pessoas pedindo para me assessorar a campanha política. Que não precisa dizer quem foi, né? Não precisa dizer quem foi. Mas... De um mentiroso? Mas eu não aceitei... É a piada dizer que a política, o político em si é importante. Os políticos que fazem mal política. Mas não entrando nesse caso, o grande que é que várias pessoas pedem para mim ensinar, inclusive CEOs, observar como a pessoa está se portando, como se está mentindo. No caso dessas pessoas, você tem algumas pessoas que você não precisa nem ensinar. Ela, por si só, ela já tem o dom de mentir. Um dos exemplos que eu cito no meu livro é o caso do filho do dono da Gol. O filho do dono da Gol, ele se dizia filho do dono da Gol, sai daqui, vai para a Bahia, sai com uma atriz da Globo, arruma um camarote, entra no hotel, tudo da Globo, volta com o empresário, etc. Nada, né? E não era nada. Então o cara tem esse dom. Mas se você for ensinar, por exemplo, que eu conheço, você tem que... Por exemplo, porta-vozes são ensinados a controlar. Pessoal do serviço secreto são ensinados a burlar o polígrafo.
você consegue burlar o polígrafo, que é o polígrafo, para quem não conhece, é o detetor de mentira. Sim, é o famoso de filmes. Você consegue burlar e você passa umas técnicas que você consegue. Evidentemente que o mentiroso às vezes está sempre na frente. Eu tenho um caso que você pode pesquisar na internet, é o caso do motoboy. O motoboy que matou a cunhada. Ele dá várias entrevistas, ele vai na... Sônia Abrão, eu lembrei do nome da Sônia Abrão. Sônia Abrão. Sônia Abrão, excelente. É top, ela é fantástica. O pessoal não conhece, às vezes, a história. A Sônia Abrão era repórter policial. E é uma das melhores entrevistadoras que eu já tive na vida, porque ela deixa você falar e te conduz para onde você quer. E... ela vai isso eu não participei. Ela vai na Sônia Abrão, o cara vai na Sônia Abrão, o motoboy, e diz que não matou. Depois, numa entrevista para a Record, ele diz o seguinte: ele diz o seguinte. Só que é o seguinte, aí você tem uma experiência. A boca diz sim, a cabeça diz não. Esse vídeo você encontra facilmente na internet. Olha lá, gente, vamos lá buscar esse vídeo. Ele diz o seguinte: eu sou inocente. A cabeça diz, eu sou inocente. O gutural, a cabeça vai para cá. E a cabeça diz que ele não é. Não é. E a boca ele reforça o exagero. Que aquilo ali já sabia. Mas veja só, outro detalhe, quando ele está entrando na primeira... Ele ainda não estava preso. Ele está entrando na delegacia, um repórter pergunta, andando, para ele, se ele tinha matado a menina. Ele falou assim, não matei ninguém. O que acontece é o seguinte, quando ele fala não matei ninguém, ele faz o estirão de ombro. O que acontece nesse caso, ali eu falei, pronto, já não tem muita dúvida não. Mas você fala eu falo que eu não tenho muita dúvida, mas é uma decisão despreocupada, não vai afetar... O processo que está em andamento. O processo em andamento. Mas ali acertei... Enchei, porque quando você fala a verdade, o corpo fica simétrico. Quando você mente, o córtex cingulado anterior aqui, eu digo sempre, o carro é vermelho. Quando você pergunta qual a cor do carro, e eu digo que o carro é verde, o córtex cingulado que tem a informação, ele desregula o corpo. Então, uma sobrancelha sobe, outra fica no mesmo lugar, o ombro sobe, a pessoa gagueja, engasga. Adrenalina, como ele está mentindo, ele quer se preservar, sobreviver, a adrenalina sobe para o corpo, ele dá um clique aqui Esse clique é uma tensão demais. O que o especialista faz é ver um cluster. Cluster é um cacho, não é uma só característica, é um cacho de um conjunto de características que você vai identificar a possível mentira. Mas aí você precisa ter muita experiência, muita vivência para descobrir que o cara está mentindo ou não. E no caso desse motoboy, foi muito fácil de ver que ele estava mentindo. E específico para a sua pergunta, sim, dá para ensinar a pessoa a mentir. O que as pesquisas científicas mostram é que cada vez que você vai fazer mentira, o seu cérebro vai, vamos dizer assim, se moldando a mentira. As áreas vermelhas começam a diminuir e quanto mais você fala, mais você... A mentira vira verdade? Vira verdade. Olha que incrível. Vira verdade. E você pediu para ele falar se ele ensinava um criminoso a falar a verdade. Mas agora eu quero trazer para a vida real. Eu, professor de natação, muitas vezes o aluno vai aprender alguma habilidade pela primeira vez, ele tem um receio, ele tem insegurança. Eu, como professor, eu consigo induzir essa pessoa, mesmo que ela tenha esse medo, esse receio, a fazer uma determinada tarefa com algumas linguagens corporais? Sim, consegue. Ensina nosso público, então. Você consegue... Eu nunca trabalhei com crianças. Aliás, trabalhei com grafologia, mas não diretamente. Nunca trabalhei com criança. Mas você tem que... a primeira coisa, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. E o incentivo, o termo técnico é o patrocínio. Eu confio em você,
Você pode ser melhor do que isso e você vai fazer. Se não fizer dessa vez, não tem problema. Você vai fazer das outras vezes. Não é importante que você faça isso agora. É importante que uma hora eu tenho certeza que você vai fazer. E se no final das contas você não fizer, você vai fazer. Então a criança se sente bem, se sente reconfortável, etc. Mas o exemplo é esse. E não compare. Olha, fulano fez, você não fez. Aí você está colocando ele aqui, a criança aqui. Então, o patrocínio é eu te vejo, eu te observo e eu confio em você. E você vai levar isso em frente. A criança vai, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, na hora de colocar a criança... E você deve... o que acontece, toda profissão, você já desenvolveu o seu filho em termos de linguagem corporal. Você olha para uma criança, tenho certeza que você sabe quando ela está com medo de entrar na água ou não. Embora não dizia nada. O corpo fala. Não diga nada, o corpo fala. Então, você começa a tratar, senta, conversa com a criança, entendeu? Etc. O professor de natação, ele já tem isso dentro de si? Ele consegue identificar o corpo fala da criança quando ela está com medo? Não só da criança, do adulto, né? Às vezes tirar do ambiente, conversar em outro ambiente. Por essa vivência já que vocês vivência, têm, por essa repetição de cases, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, em termos de linguagem corporal, entre parênteses também, nós já nascemos com isso. Durante milhões de anos, por exemplo, o nojo. O nojo é uma coisa que evoluiu aos milhões de anos. Qual é a função do nojo? Eu pegar, colocar na boca, fazer aquela cara e jogar fora. O outro vê eu fazendo aquilo, eu não vou comer aquela substância. Não vou comer aquela substância. E isso evoluiu e incorporou. Tanto que uma criança cega hoje, em São Paulo, faz a mesma face de nojo de uma criança cega na China. Nos Estados Unidos... o Ekman chama de universal. Embora haja contestações científicas, como sempre aparecem os contestadores, né? Mas são algumas expressões chamadas universais. Inicialmente começaram com 6, depois passaram para 9. Hoje uma universidade de Glasgow diz que tem 4. Uma coisa é certa, eles nunca vão entrar em quantas expressões universais nós temos. Mas existem, sim, expressões universais. Então, talvez a mais significativa seja o sorriso. Todas as culturas sorriem. Né? E uma técnica excelente que eu falo para todo mundo, é uma técnica talvez das melhores, que são 3 pontos. Quando você vai conversar com alguém. Primeiro, sorria. O sorriso, a mensagem é clara. Eu não tenho intenção agressivas. Segundo, te olhar me faz bem. Então, você começa com um sorriso. Vira um pouco, expõe a carótida. Inconsciente, expor a carótida, eu não confirmo as minhas intenções não agressivas. E faço, nesse intermeio, o flash eye, ou seja, meu inglês é macarrônico, mas vai lá. Eu também, então... Também. É o seguinte, abra um pouco, não é arregalar os olhos, abra um pouquinho os olhos, que abrir um pouquinho os olhos, meu foco é... Quando você abre um pouquinho os olhos, você levanta as sobrancelhas. Né? Exatamente, levanta a sobrancelha. Meu foco... Isso demonstra o quê? Por meu exemplo, foco é você. Tá, você está falando comigo e eu faço esse... Não, veja só, a técnica, vamos lá na técnica. É o seguinte, sorrir... Sim. Abre, exatamente, um pouquinho, não precisa exagerar, abre um pouquinho os olhos. Meu foco é você. Tá. E outra coisa, patrocine, ou seja, dê importância à pessoa. Eu consegui várias vezes com essa técnica, quando teve alguns 10 anos atrás, aquele apagão das empresas aéreas, o cara na frente querendo matar a comissária, não, a atendente de voo. Atendente de voo. A menina não tem nada. O que ela tem? Ela não é culpada do apagão aéreo. Aí o cara da frente ia parar a polícia, advogado, tudo saiu, né? Eu peguei, dei um sorriso, fiz toda essa técnica e falei, olha, o mundo tem 7 bilhões de habitantes. Só uma pessoa pode me ajudar nesse momento. Se você puder me ajudar e me colocar num voo, eu agradeço. Se você não puder ajudar, eu vou voltar para casa do mesmo jeito. Ela falou, deixa eu ver aqui.
Porque eu olhei a ela, dei um sorriso, eu não estava com tensão agressiva. Check-in. A mesma coisa, check-in, sorria nos Estados Unidos. Sorria, olhe, eu preciso... E acrescente, tem uma frase mágica. Eu preciso de um favor seu. Fale isso para o seu inimigo, eu preciso de um favor seu. Quando eu falo eu preciso de um favor seu, o que acontece? Pô, esse cara é legal, ele está precisando de mim. Aí, ele é meu inimigo, eu vou ajudar. Então, olha, e outra coisa, tem um estudo excelente, que não só as palavras têm poder, o corpo também tem poder, mas as palavras às vezes têm poder. Um estudo excelente, colocaram um estagiário Antigamente tinha aquelas central de cópias. Sim. Ele, posso passar na frente? Eu tenho que ir para a faculdade às 7 horas. Posso passar na frente? Eu tenho que ir para a faculdade às 7 horas. 91% das pessoas deixavam ele passar. Boa experiência, etc. Era uma causa nobre. Passado um tempo, o mesmo estagiário entrava na fila e falava o seguinte: o mesmo estagiário, posso passar na frente porque eu preciso tirar umas cópias? Posso passar na frente porque eu preciso tirar umas cópias? Vocês acham que aconteceu? Ninguém deixou. 92% deixavam passar. Nossa! Porque quando você usa a palavra porquê, o cérebro se desliga e o que vem ao resto está justificado. Então, eu preciso de um favor de você porque é muito importante esse favor que você vai fazer para mim. O cérebro, o que vem porquê já está explicado. Então, usem a palavra. Isso é experiência científica, use a palavra. Primeiro, peça um favor. Eu preciso de um favor seu. A pessoa vai ficar até relutante em dizer não. E usem a palavra porquê. Tem um livro, Poder da Persuasão, do Cialdini, que fala sobre essas técnicas de persuasão. Os vendedores usam muito, algumas caíram até em descrédito, mas uma das técnicas de persuasão é o sentido de urgência. O Concorde... É verdade. Sim. Você concorda que, sim, não sei o que, sim. O terceiro sim, praticamente existem muitas empresas, eu participei muito disso. Sim, né? Mas tem também o Concorde. Concorda que o avião. O Concorde. O avião Concorde estava fazendo a rota Paris-Nova York e virou antieconômica. Poluição, etc. E estava indo pouca procura. E aí eles resolveram, vai terminar, o Concorde vai encerrar suas atividades no final do mês. Ele criou o que se chama necessidade. Teve que adiar, se não me engano, 2 meses a mais, porque lotou todos os voos, todo mundo queria fazer o voo essa experiência do Concorde. Os vendedores usam aqui, esse é o último, ligue daqui em 5 minutos, nós só temos 2 exemplares. Nossa, verdade, Então as pessoas Você sabe que na área imobiliária, bom, isso é um case que depois eu vou trazer para nós, vamos marcar uma entrevista, porque eu trabalhei 10 anos com a área imobiliária, inclusive fui gestor de equipe, é um absurdo. Eles usam muito essa técnica de que, olha, esse andar, essa unidade... aí faz uma interpretação, vai lá, poxa, peraí, eu vou conversar e tal. Precisa de urgência, né? Uma grande urgência. técnica. Nós moramos no mesmo prédio, né? Quando eu fui comprar o apartamento lá, a vendedora disse o seguinte: olha o que você vai perder. Veja só, dando o sentido de prioridade. Eu falei assim, não vou perder nada que eu não tenho, não posso perder o que eu não tenho. Então, e outras técnicas, e isso aliado à linguagem corporal, você consegue convencer facilmente as pessoas. Essa técnica do olhar, do flash eye, de falar de frente para o outro, E esse olhar fixo, que é tão condenado, às vezes existem situações, não fica olhando fixamente para o seu interlocutor. Não, como funciona isso? É o olhar. O olhar é o seguinte, tem 3 tipos básicos de olhar.
entrou no escritório, entrou na entrevista, faça o olhar profissional. O olhar profissional é os 2 olhos aqui e um triângulo aqui. Então, eu estou olhando para você e olhando para a ponta do triângulo em cima. Isso torna a conversa impessoal. 2 ou 3 minutos, depende da conversação, você pode baixar para o olhar afetivo. Triângulo aqui, a ponta do vértice está na boca. Então você começa a conversar na boca. Veja que se aproxima mais. E falo para os vendedores e qualquer pessoa evitar o olhar sensual. Olhar sensual, eu olho para a pessoa e desço principalmente nas mulheres. Tem algumas mulheres que fazem não, assim. eu vou ter que perguntar para ele. Como vai. que nós podemos superar isso? Eu acho que... Não, é verdade. Eu que já fui vendedor e vejo tanta situação. A mulher vem com um decote absurdo. E o homem, não é que é maldade nossa. Não. Eu não estou fazendo uma meia-culpa. É porque, mesmo não querendo olhar, você já se pega olhando. Isso dá um desconforto para a mulher. É um desconforto para todos, né? Não, para todo. Então, isso é um pecado incrível. Né? Vamos lá. Incrível. Vamos lá. Tem o viés que o corpo feminino foi feito... Às vezes, quando você trata e começa a estudar neurociências, começa a estudar psicologia evolutiva, tem algumas coisas que você fala... Neurociência assim, e psicologia evolutiva. Você vai dizer, as pessoas vão dizer... vão ficar, de certa maneira, confortáveis. Nós estamos aqui... aliás, quando você começa a estudar o cérebro, você descobre que o cérebro não serve para nada. Porque para sobreviver no nosso planeta, isso aqui as pessoas... Opa, para sobreviver no nosso planeta, nós não precisamos de Mozart. Nós precisamos de Beethoven. Entendeu? De Einstein. De Einstein. Não precisamos disso. Nós precisamos do quê? O crocodilo tem o cérebro de ameba, quer dizer, cérebro de ameba não tem um cérebrozinho e sobrevive muito bem. Então, o que acontece é o seguinte, o corpo, nós estamos aqui para crescer e procriar. Então, quando o adolescente começa a jogar hormônio, testosterona no corpo, principalmente menina, ele não consegue controlar. Eu tenho fotos na minha palestras ou cursos que você vê o Barack Obama, que você vê grandes personalidades. Você vê até o Papa olhando para uma mulher. Olhando para uma mulher. Porque o corpo feminino foi feito para atrair o olhar dos homens. Evidentemente que nós temos o córtex pré-frontal, nós temos que ser racionais. Então eu falo o seguinte... A mulher se veste do jeito que quiser. Mas numa entrevista é bom que você não use... vá para uma entrevista condizente. Existe uma técnica de entrevista. E olhar para as pessoas, na verdade, esse olhar fixo tente fazer o seguinte. A técnica, varia sempre, a técnica 70% a 30%. Quando ele fizer a pergunta, preste atenção. Antes de responder, olhe de lado e depois responda olhando para a pessoa. Não fixe o... não fixe o olhar. Não tem aquele olhar intimidador. Olha, Paulo, nós temos mais 10 minutos aqui. Eu vou deixar agora para o Renato Simon. O mais importante que acho que vai ter que marcar um novo encontro com o Paulo, obviamente. Mas o que a gente pode pegar esse conteúdo incrível? Você estava falando, inclusive, de uma nova técnica, né? Consciência situacional. Isso. Pode ser esse? Aquela pergunta, a pergunta que você fez no começo, vamos lá, vamos para ela. Que você falou que eu previ o futuro. Aí o pessoal vai falar que eu sou mãe de Ná, com todo respeito à mãe de Ná, que era uma figura maravilhosa. Sim, emblemática. Emblemática, né? Mas eu falo o seguinte, eu fiz a pergunta para vocês dois e fiz a pergunta para você e todo mundo responde. Eu faço essa pergunta em palestra e a resposta sempre é a mesma. E você pode prever o futuro? Você que está nos vendo, você pode prever o futuro? Você sabe prever o futuro com exatidão? Se você disse não, você está errado. Existem meios científicos de prevermos o futuro? Você pode dar a resposta para mim das duas. Existem meios científicos de prever o futuro? Sim, agora eu sei, né? Eu conheço. Agora conhece, agora né? Conheço. O clima. Meteorologia, você pode prever o futuro com boas que doses de acertos. avançou muito, né? Antigamente errava demais hoje e hoje acerta a precisão demais. é quase que... As empresas trabalham com técnicas de previsão do futuro, porque o planejamento... Sim. O planejamento é o quê? Curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo, os nossos objetivos a ser atingidos no futuro, porque nós temos isso...
E na tua vida também você pode prever. Isso, atravessar uma rua. O carro está ali, você calcula 2 carros. Um carro está lá, outro carro. Esse carro vai estar daqui a 8 segundos, vai estar aqui. Esse a 10 segundos vai estar aqui. Eu não posso atravessar. 10 segundos é futuro. Isso em termos de combate, em termos do bombeiro, em termos de um pessoal especialista na rota, em termos de um pessoal da CIPA, numa empresa, em combate a incêndio, uma decisão de 3, 4 segundos salvam vidas. Então, você consegue prever o futuro desta maneira. Existem várias técnicas e essas técnicas são usadas por bombeiros, forças especiais, exército, marinha. Se você perguntar para qualquer piloto comercial, ele vai dizer o que é a consciência situacional, porque você vê o tempo, você vê... Consciência situacional é o hoje, o agora. Consciência é o momento situacional é a maneira de você observar e ampliar a sua percepção do que futuro. você está vivendo hoje ou uma circunstância de uma situação de emergência. Ou... Exatamente. Isso aí você vai ver num filme chamado... Você dá palestra sobre isso? Tem curso sobre isso. Como você vê, como observar o que acontece com o seu corpo diante de uma situação. Porque, veja só, o que acontece, nós não temos consciência situacional. Como é que você fez para chegar hoje aqui? Você saiu da sua casa, entrou no carro e veio para cá. É piloto automático. Quando você coloca no piloto automático, a possibilidade de acidentes é maior. Quem sou eu, onde estou, como vou, para onde vou, com que vou, meu carro é assim, vou chegar lá a tal horas, vou para o tal circuito, você começa a tomar consciência. E existem várias técnicas de observar o entorno, de distinguir o ambiente que você está, quais as barreiras que impedem de ter consciência situacional. Uma das principais barreiras é o sono. O sono mata mais gente na estrada. Sem dúvida. Do que do sono. Eu falo o exemplo, em 1989, 90, um piloto da Varig que veio da Gandaia, assumiu o comando, colocava o piloto automático. O pronto, telepronto, sei lá, colocava 0,70, ele colocou 0,27, tomou um contrazimuth, e o avião da Varig caiu na selva, morreram 10 pessoas. Sono. O ano passado, há 2 anos, o piloto da Gol desceu no aeroporto de Congonhas, chamou o supervisor e disse que eu estou com sono. Vai para casa e vem o reserva. Porque o sono, se você tiver sono, não faça nada. O sono é terrível. Você não percebe. O sono é uma barreira que te impede de você ter consciência situacional. E as empresas hoje, Forças Armadas, polícia, forças especiais, bombeiros. Nos Estados Unidos, você tem conferências semanalmente de consciência situacional. No Brasil está chegando agora. Os pilotos, sim, já têm essa técnica. Médicos também? Hoje, sua pergunta antecipou, né? Hoje se fala em consciência situacional em UTI e consciência situacional em TI, em tecnologia da informação, principalmente o pessoal que trabalha com dados e segurança. Então, o médico passa a ter consciência situacional. E consciência situacional, você... Esses plantões, e o cara faz 36 horas, às vezes, sei lá. Perde, aliás, não pode, né, não fazer. Pode. O motorista de caminhão... Não pode. E o motorista de caminhão que tem consciência situacional... Que são poucos, né? Na verdade, aí outros fatores... Hoje eu dei curso em 3 empresas nos últimos anos. Uma das coisas que eles entravam, a rota, como a rota estava no GPS, você tem que traçar a rota mentalmente para onde você vai. Você tem que lembrar dos buracos que você tem. Das curvas, os lugares perigosos, das velocidades alternativas. Tem que falar, então... Passa isso aí, o cara... Eu chamei um dos motoristas, qual o seu percurso? Aí ele descreveu todos os percursos, eu não havia pensado nisso, só quando chegava na hora que estava ali, eu pensava. Mas pensar antes, agora fica muito mais tranquilo. É uma técnica que futuramente vamos ter muita gente falando sobre consciência situacional. Eu mesmo não falo as empresas, mas já treinei vários batalhões de polícias aí nessa técnica. E os resultados
São ótimas. Até o nome... Eu tenho um curso de consciência institucional que está gravado. A dificuldade nossa para lançar o curso é como vamos vender você pode. Tá aqui, ó. Plataforma Educar. Para te achar, então, é Paulo Camargo no Instagram. Pode ser Paulo Sérgio Camargo, linguagem corporal, você vai Paulo achar. Sérgio Camargo, linguagem corporal. Olha, material incrível, várias participações dele nos cases de TV, tudo isso que ele replicou. Aliás, eu achava que o tempo era muito extenso, faltou tempo. Faltou tempo. E qual agora Nós podemos voltar aqui. Vamos remarcar, lógico. É sempre um prazer falar com você, com o Renato aí. E o Renato foi irmão de arma também, né? Fui, comunicações. Então, comunicações, então, já temos uma afinidade aqui. Tem vários temas, nós podemos falar uma palestra especificamente sobre venda, especificamente falar só sobre a linguagem corporal do amor. O que acontece? Eu demorei 10 anos para montar esse curso, a linguagem corporal do amor, e descobri que nem eu sabia amar. Entendeu? Porque a linguagem corporal do amor as pessoas pensam que é como vamos paquerar, não. Como trazer o relacionamento se tornar satisfatório para... Então, posso ser franco com você? Esse tema vai ser um case de sucesso. A gente vai lançar 30 dias antes, não percam, Linguagem Corporal do Amor com Paulo Camargo, e nós vamos descobrir como nos relacionar melhor com a outra parte, com o seu parceiro ou parceira. E, Paulo, e agora? Não tem como. Mas pra gente fechar aqui, Eduardo, tô indo agora, vou dar aula de personal, vou chegar pra mãe do meu aluno. Eu sei que ela não vai... Não, o meu preço está muito alto. Como eu faço para convencer ela? Quais são as técnicas para eu vender a minha aula de natação? Nossa, eu não acredito. Eu quero vender. Essa é a pergunta do milhão. Se eu soubesse dessa pergunta... Eu não acredito que você fez essa pergunta. Eu quero saber, Isso vale para o meu serviço também, pro meu trabalho? Aí veja só, eu ensino a técnica de linguagem corporal. Vender, você pode falar para a mãe e depende, você tem que saber o budget, né? Não é isso? Budget. O budget da mãe. O que ela pode suportar. O que ela pode dizer, o que você pode... Aí nós vamos cair numa outra teoria, que daria outra aula. É o processo de tomada de decisão. A maioria dos processos tem o emocional e o racional. A maioria de decisão em relação à compra são processos emocionais. Lógico. São processos emocionais, intuitivos, rápidos, entendeu? E se você souber, tem que ser empurrar na hora. Porque se cair no racional é muito mais complicado. É verdade. É de curto prazo e longo prazo. Entendeu? Esse processo, o meu slide tem uma corda que você tem que trabalhar para os dois. E a maioria das pessoas trabalham com o processo emocional. Então, se você quiser vender bem, que eu não sou vendedor, você tem que tocar na parte emocional. Não é a criança que vai aprender a nadar. É uma segurança que ela vai ter para a vida, é o melhor desenvolvimento atlético, é o melhor relacionamento. Custo-benefício. É uma habilidade, etc, etc. Você não vai vender a natação, você tem que vender uma habilidade... Eu venderia o Renato Silva. Porque superior. Natação ou curso todo mundo vai faz. Viver mais. Imagine só se um dia você cair no rio, você tem um filho para te salvar de morrer afogada. E de linguagem corporal, o que eu posso utilizar para fazer a venda? Tudo bem com você? Pronto, aqui é uma técnica muito grande que eu já estou dominando a situação. Quando eu faço assim, ó, quem domina a situação é ele. Quando eu faço 45 graus, quem domina a situação sou eu, entendeu? Então, na hora de cumprimentar, já domina a situação. Quem vai colocar minhas ideias? Mas não faça que nem o Trump. O Trump faz o quê? Não faça que nem o Trump. Faça 45 graus, já é um cumprimento. Sorria, olhe nos olhos, entendeu? E aí comece a conversar e faça uma técnica chamada de espelhamento. O maior especialista em linguagem corporal nessa técnica se chama Silvio Santos. Qual o seu nome? Renato, você faz o quê? Sou professor de natação. Você é professor de natação? Aonde você é professor de natação, Renato? Trabalhei 10 anos no Clube Pinheiros, agora só aula particular. Você trabalhou 10 anos, eu conheço o Clube Pinheiros, é um excelente clube.
É um excelente clube. Moro também em Pinheiros. E você está trabalhando onde agora? Só em condomínios, casas, então só aulas particulares, dou aula em faculdade, dou palestra. Da aula em faculdade, da palestra, tudo. Isso é mais satisfatório ou não? Ambos, né? Então cada um tem o seu benefício. Ambos têm a seguinte vantagem. Então, vocês perceberam que eu fiz uma técnica chamada espelhamento verbal e postural. Espelhamento verbal. Qual o seu nome? Renato. Renato vai ser a palavra que você mais vai escutar em toda a sua vida. É verdade. Então, chame a pessoa pelo nome. Eu tenho um exemplo, Napoleão chega na Batalha de Waterloo, Sargento fulano de tal, eu te vi você na Batalha de Marengo comandando uma bateria de obuses. O sargento cai em lágrimas. Porque a Batalha de Marengo foi há 10 anos atrás. O líder estava ali, junto com ele, viu ele comandando a bateria de obuses e chamou ele pelo nome. Então chame as pessoas pelo nome. Não chame de apelido, não chame de coisinha, meu bem. Chame as pessoas pelo nome. Que ela cria empatia. Você faz o quê? Sou professor de natação. Você é professor de natação? Você trabalha. Aí, veja só que eu fui repetir. Não falo a mesma palavra, mas eu repito as palavras iguais. E aí eu começo a criar espelhamento. Eu começo a criar o quê? Faço um gesto. Evidentemente, se a mulher mexer o cabelo, eu não vou mexer o cabelo. Mas você faz as mesmas posturas e tenta entrar no ritmo das palavras. É muito mais fácil de convencer as pessoas. Essa técnica funciona bem. Detalhe. Você chega para mim e diz que está triste. Eu digo para você, eu estou triste. O que você tem que dizer para mim? Você está bem. Meu amigo, eu estou triste. O que aconteceu? E você? Nossa, você está triste. Exatamente. Você não Nossa, fique triste. É a pior coisa que você pode fazer. Porque ele vem com a tristeza e você tem que entrar em rapport com ele. Fala para mim, você está triste. Você está triste? Não, pergunto. Você vai dizer que você está triste. Eu estou triste. Eu sei que você está triste. Eu também fico triste. Nós ficamos tristes. Agora, o que eu posso fazer para te ajudar? Por que você está triste? Quer dizer, você fica triste, eu fico triste? Começamos a se... Entra em rapport, né? Uma vez eu tenho uma história que eu peguei um soldado, ele disse, tenente, ele abriu a boca assim, tenente, eu disse, não sei se eu posso falar um palavrão aqui, né? Eu sou um fu na vida. Eu falei, eu sei que... Em vez de falar, não, você não é um fu na vida, né? Eu falei, não. Eu sei que você é um fu na vida. Um fu na vida. Eu também sou. Eu e o sargento aqui, nós somos um fu na vida. Mas me conta tudo. Entendeu? Que ele era desertor. Então, se eu falo, não, você não é, eu não crio empatia. Muito pelo contrário, e aí nós caímos, né? nós caímos, só para encerrar, na empatia. O Brasil hoje perdeu totalmente a noção de empatia. Isso aqui é criminoso, nem A nem B. O Brasil perdeu a noção de empatia. São poucas pessoas. Empatia, existe 3 tipos de empatia. Cognitiva. Eu reconheço que você está triste. Ponto. Sem essa, não há as outras duas. Empatia emocional. Você fica triste e eu fico triste. Essa você deixa para o seu filho, para sua esposa, para o namorado, para o amigo. Por quê? Você, como chefe, você tem que reconhecer a tristeza, mas você não pode ficar triste. Empatia cognitiva, empatia emocional. E a terceira empatia é chamada de compassiva, que eu quero te ajudar a você não ficar triste. Eu tenho que criar empatia cognitiva e ter empatia compassiva, de querer ajudar os outros. Nós não estamos vivendo isso. E empatia é um termo que foi criado para a arte, era observar a arte de um modo que eu possa sentir o que está acontecendo. E depois os psicólogos se apossaram do termo empatia para dizer, eu reconheço o que há dentro de você. Então eu tenho que observar dentro de você. E empatia é fácil de ser criada, basta observar o outro com mais atenção. E basta aí aprender a observar microexpressões. Hoje o pessoal aprende microexpressões, nojo, tristeza, alegria, para identificar mentira. Não, nós temos que aprender nojo, tristeza, alegria, medo,
para que eu possa compreender melhor os outros. Tanto que na negociação conflituosa aparecem duas expressões que são sempre. Uma é raiva e outra é medo. Sensacional. Queria agradecer muito a sua Nossa, presença. sensacional. Tem que ter outro. Tem que ter outro. Eu vou pedir pro Paulo deixar a assinatura dele. Todo mundo que passa por esse canal, deixa a assinatura na camiseta, que compartilhou o seu conhecimento, um pouquinho de cada um. A gente consegue construir muito. Muito obrigado. Paulo, queria que você deixasse aí os seus próximos projetos e quem quiser te procurar, onde te acha? Bem, primeiro eu quero agradecer ao Edu e a você pelo convite. Nos últimos 2 anos eu me retraí um pouco, porque evitar conflitos, a gente tem que viver bem. A paz interior é mais importante do que você procurar confusões, né? E é um prazer falar aqui, é um prazer falar para o seu público. O pessoal quiser me acompanhar nas redes sociais, coloque Paulo Sérgio de Camargo, Linguagem corporal. Linguagem corporal, ou eu tenho também, bota grafonauta, que vai, grafo de grafologia, nauta de internauta, grafonauta, que vocês vão encontrar. Eu tenho um projeto que todo ano eu ministro diversos cursos de linguagem corporal. Há 2 anos eram presenciais, mas hoje é curso de linguagem corporal. Esses mesmos cursos que você pagaria uma quantia razoável nas empresas, ou eu ministro para as pessoas de graça. É uma parte social que eu faço e as pessoas podem ser, quando é de graça, é totalmente de graça. A gente passa algum tempo aí, são cursos extremamente interessantes. Então, só para filar, Edu, muito obrigado. Nossa, gratidão. E Renato, de muito você, obrigado a vocês. Você abriu, você que tem uma notoriedade em nível nacional, que foi em todos os programas de televisão, prestigiando o nosso podcast do Renato da Natação Criativa, que é o meu grande fomentador hoje do meu canal, que era um sonho, o Renato sabe disso, e hoje já está se tornando realidade. Pode não se preocupar, porque eu vou te reconvidar aqui, tá? Porque você tem muitos temas para... A caneta para assinar. Mas vamos agradecer a presença de todo mundo. Que a gente, fecha aí, Renato, então. Então, muito obrigado para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva no canal, compartilhe. Muito obrigado e até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço.